Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos entrevista pelos espaços jurídicos com a advogada doutora Karina Carvalho, que vai estar conversando com a gente sobre o BPC. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aguardando a doutora Karina entrar para dar início à entrevista. Vai estar conversando então sobre os benefícios de prestação continuada aí, falando um pouquinho, esclarecendo as dúvidas do pessoal. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que os estúdios TPFest têm a parceria com os espaços jurídicos. Uma boa noite a todos. Lembrando que a entrevista é com a doutora Karina Carvalho, que vai estar conversando com a gente sobre o BPC. Uma boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estúdios TPFest. Estamos aguardando a doutora Karina entrar para dar início à entrevista. Uma boa noite a todos vocês. Lembrando que o bate-papo legal tem um patrocínio com os estúdios TPFest e também com os espaços jurídicos. Eu peço que a doutora Karine mande um oi aqui para mim na live, para que eu possa enviar o convite assim que a doutora já estiver na live. Me mande um oi aqui para mim poder enviar o convite da solicitação, para a gente iniciar a entrevista. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chamar a doutora aqui. Estamos aguardando a conexão. Olá, doutora. Olá, Uma boa noite. Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. Uma boa noite para a doutora. Seja bem-vinda aqui nos espaços jurídicos. Muito E obrigada. eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal que não conhece, te conhecer um pouquinho. Então, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão informativo, né? Falando de um benefício aí que tantas pessoas precisam, né? Que agora a gente vai esclarecer algumas dúvidas. O meu nome é Karina Carvalho, sou advogada previdenciarista, né? Atuo aqui em Porto Alegre, na região. E sou especializada em benefícios previdenciários no regime próprio e militar. Então, é isso, essa primeira apresentação, né? Vamos lá esclarecendo as dúvidas aí do pessoal. Vamos sim. E a nossa primeira pergunta é sobre o BPC. Muitos confundem com a aposentadoria, mas ele é uma assistência social. Eu gostaria que a doutora falasse as mudanças que teve em relação ao BPC e quem tem direito. É verdade. Isso aí é uma dúvida que a gente não cansa de repetir, né? Porque as pessoas recebem o benefício e já associam à aposentadoria. Mas, na verdade, ele é bem diferente, por ser um benefício assistencial. Então, a aposentadoria, ela vem de contribuições, quando o segurado contribuiu, enfim. E o benefício, esse benefício assistencial, não. Ele é um benefício que o governo fornece para pessoas que comprovam aí, que preenchem os requisitos, que a gente vai ver aí em seguida, os requisitos e como é que se faz para conseguir esse benefício. E sobre as mudanças, né, que tu falou. Na verdade, esse benefício, ele tá aí, digamos, no Instituto aí desde 1993. A cada ano sempre vem tendo atualizações e cada vez mais o governo, digamos assim, cruza dados, né? Porque como é um benefício assistencial que o governo dá, então ele também está sempre fiscalizando para ver se as pessoas mantêm os requisitos ali para adquirir esse benefício.
Então, esse benefício, muitas vezes, ele pode ser suspenso também, quando não preenche os requisitos, né? E a mudança, assim, mais recente que teve desse benefício, além dessa que todos os anos eles ficam aí fiscalizando, é sobre os empréstimos, né? Porque, como ele é um benefício assistencial, então, em março, muitas pessoas faziam empréstimos nesses benefícios. E aí acabava que já não é muito grande o valor, né? E então ficou proibido de fazer empréstimo, né? Foi vetado. Mas agora parece que em agosto vão liberar de novo para poder fazer empréstimo de desconto em folhas nesse benefício. Então, essa seria, assim, a atualização mais recente que eu traria aqui, claro, sem contar as outras dúvidas aí que eu vou esclarecer, mas essa seria, digamos, a mudança mais recente, significativa com relação a esse benefício aí. E quem tem direito? Quem tem direito? Idosos acima de 65 anos, tá? Até há um conflito aí com o Estatuto do Idoso, mas para fins da lei ali da concessão do benefício, o idoso é considerado mesmo acima de 65 anos, tá? E o deficiente físico, né? A pessoa caracterizada como deficiente. Pode ser de qualquer natureza, né? Mental, física, tem que ter uma durabilidade aí de mais de 2 anos sobre a deficiência, né? Sobre essa incapacidade aí da pessoa, sobre essa limitação, porque na verdade nós temos aí o Estatuto do Deficiente que deu uma alterada. Então, assim, ficou sendo considerada a pessoa deficiente a pessoa que tem qualquer limitação que impede ela aí de ter uma vida normal, uma vida comum. Só que aí, para fins desse benefício, esse déficit aí teria que ser de natureza permanente, mais de 2 anos, né? Então, esses dois grupos, né, idosos acima de 65, deficientes, né, que pode ser uma doença grave, pode ser, desde que se enquadre, né, é importante ter os laudos ali, a questão médica toda em dia. E o principal, que é o estado de vulnerabilidade, né, porque esse benefício ele é fornecido para pessoas carentes mesmo, então a pessoa tem que realmente comprovar a necessidade, é uma vulnerabilidade, né? A hipossuficiência mesmo, ela não pode ter renda, né? Aí ela tem que estar mesmo comprovadamente num estado de vulnerabilidade. Seria para baixa renda, então. Baixa renda, exatamente. É. E é necessário estar contribuindo para obter esses direitos? Não, Ou ter contribuído? ele é um dos únicos benefícios, né? Até porque, assim, aí até é uma coisa que faz bem sentido mesmo, né? Porque se a pessoa ela tá num estado de vulnerabilidade, ela tá num estado de pobreza ali, digamos assim, né? Ela não teria condições de contribuir. Então, ele não é vinculado às contribuições, e sim mais às necessidades da pessoa, bem como a deficiência. E como que é feito esse pedido e em quanto tempo sai esse benefício? Pois bem, aí quando antes um pouquinho, até vou falar sobre a documentação, o que comprova, né? Então, como é que o governo controla esse estado de vulnerabilidade, né? Tem os CRAS, né? Centro de Referência Assistencial. Então, a pessoa tem que estar cadastrada ali obrigatoriamente. Ali é um documento necessário para o ingresso no benefício, digamos ali, para caracterizar a família. O grupo familiar tem que estar todo cadastrado. Esse cadastro, ele deve ser atualizado a cada 2 anos. Então, esse aí seria um documento obrigatório, né? No caso, a pessoa estar ali, de fato, cadastrada com o cadastro atualizado. Outro documento para deficiente seria o laudo, né? Um laudo porque mesmo que a pessoa
tem um laudo, às vezes tem uma deficiência mais visível, né? Às vezes é uma deformação, alguma coisa assim que é bem visível, até o laudo não se torna tão indispensável, mas principalmente quando tratamos aí de doenças mentais ou cognitivas ou alguma coisa assim que não é vista, né? Assim de pronto, aí realmente é necessário um laudo. Por quê? Porque também se passa por uma perícia ali no INSS, né, para dar essa caracterização aí do deficiente. Como é que ingressa com esse benefício? Nós temos ali o 135 hoje, ele é um canal oficial do INSS, embora exista toda a dificuldade ali de atendimento, sorte dos atendentes, né? Porque às vezes também a gente pega um atendente ali que não colabora muito. Então, assim, o 135 ele é um canal oficial, ele pode ser pedido por ali. Mas provavelmente vai se abrir uma diligência ali para inserir ali na plataforma a complementação dos documentos. No caso, também nós temos ali a plataforma do INSS, né? A plataforma às vezes eu falo assim, porque a gente trabalha tanto com essa plataforma e muitas pessoas não conhecem a plataforma, a gente fica assim, meu Deus, não conhece a plataforma. Mas, enfim, todo segurado, independente de ser carente ou não, ele deve ter o acesso lá à plataforma do meu INSS. É aquela plataforma do ponto .gov. Todos nós temos, quem não tem pode fazer o cadastro, né? Quem já trabalhou alguma vez na vida, tem lá. E lá nós temos inúmeros serviços disponíveis ali, através de um processo digital, onde tu pode solicitar por ali, juntar a tua documentação, enfim, vai colocando ali, abre-se um processo administrativo dentro lá da autarquia, e esse processo vai tramitando lá. Quando existe a documentação, tudo correto, né? Eles vão, muitas vezes, já é deferido, ou eles abrem ali diligências, tanto para as perícias psicossocial também, né? Que depois eu vou falar um pouquinho. E aí é o processo. Quanto ao tempo, é bem complicado falar sobre isso, porque ali o INSS está uma caixinha de surpresa, né? A gente sabe aí da demanda do INSS, da falta de servidores, enfim. Eu aqui no escritório, assim, por experiência, digamos assim, os meus em tempo recorde seria 4 meses administrativo. O prazo para sair o benefício, uns 4 meses. Esse, digamos assim, é o meu tempo recorde, né? Uhum. E quais são as doenças, doutora, que dá direito ao BPC? Justamente, isso aí é uma grande discussão, né? Por quê? Porque como é caracterizado ali pelo deficiente, e nós temos essa nova normativa aí que o deficiente pode ser considerado aquela pessoa que não compete de forma igual com os demais no mercado, independente da doença, e aí abriu assim um leque muito grande, né? Uh, Qualquer pessoa que tenha dificuldade de acesso de uma vida comum e que isso seja comprovado por uma doença, através de um laudo, através de um atestado, ela pode sim ser considerada como deficiente. Então, nós não temos um rol taxativo, assim, doença tal e tal e tal. São inúmeras doenças e elas têm que ter um cunho ali mais permanente, né? Que seria de 2 anos de limitação, né? Ela tem que ter assim um cunho mais permanente, né? Para conceder, né? Para ser caracterizado ali como deficiente. E a gente tem uma pergunta aqui que é em casos de deficiência definitiva, a pessoa que já recebe o BPC tem como se tornar definitivo esse benefício, doutora? Não, esse benefício ele não gera, por exemplo, assim, muitas vezes temos casos aí, a pessoa em casa, às vezes um idoso, um deficiente, tem filhos, falece, ele morre com a pessoa. Como ele é um benefício assistencial, ele não tem cunho definitivo, até porque ele está sempre sujeito à fiscalização.
você só vai ter direito a esse benefício enquanto você preencher os requisitos. E isso é uma coisa bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que perdem o benefício, que é suspenso, justamente por uma cruza de dados que o sistema faz, né? Que o governo tem. Às vezes é um cadastro mal elaborado. Uma situação bem comum que às vezes eu percebo quando a pessoa faz o cadastro dela lá no CRAS, ela declara um grupo familiar. Às vezes ela declara um sobrinho que mora com ela ou alguma coisa. E só que ela não se dá conta que, digamos, a mãe desse sobrinho também declarou ele lá num outro grupo familiar. Então, realmente, esse é um motivo de cruza de dados, cruza de cadastros que dá bastante problema, né? Ou às vezes uma pessoa que, que não mora, mas está lá registrado e daí essa pessoa tem renda. Então, ele é um benefício que ele está sempre sujeito à fiscalização. Ele está sempre de 2 em 2 anos, eles acabam ali Sim. fazendo a rotatividade e eles mandam a cartinha aí para o segurado. E eu sempre indico, né? Eu acho que quando o segurado ele recebe uma notificação, ele não deve ir ingenuamente, né? Ele deve buscar um auxílio para responder aquilo de forma profissional, porque quando ele recebe uma cartinha, é porque o governo assim, já entendeu que já está ali tendenciado que ele estaria recebido indevidamente. Então o risco é bem grande dele perder quando ele recebe a cartinha já. Então é interessante que ele busque uma ajuda profissional para responder, para ajustar, né, para que não se perca o benefício. Então é importante deixar bem esclarecido que ele é um benefício que não é vitalício. Não, de maneira nenhuma, não é. Ele está sempre sujeito a, a As fiscalização, mudanças. né? A fiscalização mesmo, a verificação do cadastro, verificar se a pessoa mantém, preenche os requisitos, né? E aí depois No, também tem a no questão caso, do recebimento indevido, né? Porque muitas vezes também canso de pegar ações. Às vezes a pessoa começa a trabalhar, não declarou ali, enfim, existem N situações e ainda eles pedem valores de volta, né? Valores sobre os recebimentos indevidos. Então tem que ter cuidado com isso, né? Não, a gente não pode sonegar informações porque acaba que eles descobrem, né? Não tem como. no caso de uma doença definitiva mesmo, como tipo um AVC, por exemplo, ou uma Uhum. cegueira, nesse caso, a pessoa que já recebe esse BPC, ela tem como mudar para uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, ou não? Ela tem sempre estar renovando. São benefícios distintos, né? No caso, existe, como é que eu vou dizer, existem maneiras de tu conseguir a tua aposentadoria por incapacidade, mas aí deixa de ser um BPC, passa por uma aposentadoria. Uma conversão automática não existe, Não porque é? ele não converte para nada. Ele, no caso, tu tem que fazer um processo de aposentadoria, ver se tu preenche os requisitos ali, enfim, e tentar a aposentadoria mesmo. Se por acaso você recebe o BPC e aí você foi lá e pediu a aposentadoria e se identificou ali que tu tem direito meio aposentador, mesmo a tua aposentadoria e que a tua aposentadoria seria maior o valor do que o benefício, tu vai receber inclusive os atrasados desde a data que tu pediu. Tá? Mas Entendi. ele E, não converte porque ele é um socorro, né? Na verdade. e em casos que as pessoas também têm o benefício PPC indeferido, né, quando é negado, quais são os procedimentos que devem ser feitos a partir daí? É, em primeiro lugar, sempre deve se entrar ali com o pedido administrativo, tá? A gente jamais, falando de previdência, falando de INSS,
não se entra direto na justiça para benefício nenhum. O caminho sempre é o administrativo, sob pena até de indeferimento da ação lá, porque o juiz pensa assim: ela nem tentou no administrativo, como é que ela já chegou aqui no judicial? Então, existe a obrigatoriedade do pedido administrativo. No caso de indeferimento, existe ali na via administrativa a parte recursal. Mas, se a pessoa já teve um indeferimento, buscar um profissional eu acho indispensável. Por quê? Porque talvez a documentação já não esteja ali tão sadia. E aí um profissional ele vai poder, sim, identificar o que aconteceu, por que foi indeferido, verificar a documentação, porque o segurado ele até tenta fazer, tem ali as ferramentas, mas ele é leigo em termos ali de requerimento, então assim, não se pode exigir dele também. Às vezes ele vai lá e coloca, mas o que ele coloca ainda não é o suficiente. E aí, quando a gente trabalha ali em nível, né, mais processual, digamos assim, mais profissional, o advogado, sim, ele consegue muitas vezes até conduzir, porque quem traz a prova é o cliente, né? Então, muitas vezes nós temos despesas, né? Porque às vezes nós temos uma renda aí também, uma renda do grupo familiar, que isso é muito importante para a concessão desse benefício. E a renda, ela é 1/4 do salário mínimo por pessoa do grupo familiar, e eles são bem rigorosos com isso. Então, assim, o maior índice de indeferimento, muitas vezes, é porque esbarra na renda do grupo familiar, né? Só que, às vezes, nós temos um idoso, por exemplo, numa casa que tem uma aposentadoria por incapacidade, aqueles valores deles não deveria computar. Então, quando tu chega com um profissional, ele já sabe o que computa, o que não computa, para aquela renda ali, para poder fazer o deferimento do benefício. Porque é importante deixar sempre claro que é importantíssimo quem for dar entrada procurar a ajuda do profissional, porque muitas vezes a pessoa utiliza a plataforma e acaba, às vezes, preenchendo, né? Até mesmo errado, né, doutora? E por isso acaba sendo benefício negado. Então é Exatamente. importante a procura do profissional para estar fazendo esses serviços, né? E principalmente a questão da documentação, né? Porque aqui eu até gostaria de escrever um livro só sobre como o segurado me manda os documentos, né? Aí eu digo assim, me manda uma foto da identidade. Aí ele bota a foto em cima da mesa e tira a foto assim de longe. Aí, e muitas vezes vai assim para o INSS, ele nem se dá conta, e também ele não é obrigado a saber. Só que aquilo ali, tipo, o INSS já não é muito afim de deferir, né? Aquilo ali já passa a ser um motivo para o indeferimento mesmo, né? Então, assim, são detalhes, né? Laudos, dependendo da deficiência. Claro, quando tu tem, por exemplo, assim, ali, por exemplo, uma visão monocular, né? Que é uma doença, é considerada uma deficiência, uma pessoa que tem uma visão só do olho. Ali, como não tem cura e é a longo prazo, ela pode ter um laudo mais antigo, mas dependendo, daqui a pouco, sei lá, uma doença do coração, já tem que ter um laudo mais Específico. atualizado, né? Mais específico, exatamente. Então, assim, a questão documental, ela é muito importante. E a gente tem a pergunta da Jéssica Almeida, doutora. Ela é de Porto Alegre. Opa, Ela pergunta: quem tem filho autista tem direito ao BPC Loas? E é, como é feito esse a pedido? boa resposta é Jéssica, né? É Jéssica Almeida. A Jéssica, a boa resposta do advogado sempre depende. Sim, já tem, já foi bem trabalhado e autistas, sim, mães de autistas têm direito, sim, ao benefício. Só que depende da renda do grupo familiar. Como é que a gente faz esse cálculo da renda do grupo familiar? Nós pegamos todas as pessoas que moram sob o mesmo teto, né? E ver quem tem renda naquela família. Soma-se as rendas e divide pelo número de pessoas. E aí, esse resultado não pode dar superior a 1/4 do salário mínimo,
né? Que hoje representa aí, eu acho que R$ 330 por pessoa, né? Aí nós temos algumas despesas que podem ser descontadas, né? Como, por exemplo, medicações, uso de fralda, alguma coisa assim relacionada à doença devidamente comprovada. E aí é que vai, né? Toda a prova faz toda a diferença para o deferimento do processo, né? Até quando eu dou ingresso, eu já oriento meu cliente, olha, vai guardando as notas, vai guardando os gastos que tu tem para que a gente possa comprovar, né? Comprovar. E colocar no processo. Outra questão também que eu acho super importante falar é das perícias, né? Assim como nós temos a perícia ali da deficiência para verificar onde a pessoa vai levar os atestados, claro, quando é uma deficiência visível, às vezes é uma má formação na mão, é mais tranquilo sobre o aspecto de laudo e atestado, porque está ali, porque é visível. Mas, por exemplo, como eu falei, uma deficiência de visão monocular, ela já, muitas vezes ela não é tão visível, a gente não sabe. Então, daí tu precisa de um laudo melhor, bem elaborado, né? Um laudo de um especialista para poder reafirmar ali aquela patologia. Mas existe também uma outra perícia que é realizada, tá? Que é a perícia psicossocial. E então, assim, a gente dá a entrada lá na plataforma, coloca os documentos, tudo direitinho, aí a pessoa vai para uma perícia física primeiro, e muitas vezes é submetida aí a uma perícia psicossocial, que às vezes até o assistente social do INSS vai na casa do beneficiário para verificar mesmo aquela situação de vulnerabilidade, né, e de necessidade. E aí, o que que computa, o que que é interessante falar sobre isso, que muitas vezes é injusto, né? Eu sempre digo, não matem o mensageiro, né? Eu apenas estou falando o que eles computam. E eu acho injusto, já perdi um BPC por causa disso, porque só para ter uma ideia, a perita chegou lá e fotografou um videogame, né? Um controle de um videogame desses caros. E o que foi o motivo do indeferimento, mas que não quer dizer nada, porque muitas vezes o videogame pode ser emprestado, pode ser de um amiguinho, enfim. Então, assim, uma casa com muita tecnologia, por exemplo, milita contra quem está pedindo. A casa deve ser realmente bem simples, não pode ter grandes, claro, uma televisão, uma geladeira, as coisas básicas acaba que a gente tem. Mas já uma casa muito tecnológica, já uma casa muito boa, né? Eles já querem uma casa mais simples, até porque nem teria como sustentar um padrão de uma casa maravilhosa, né? Uma casa com tanta tecnologia, se a pessoa está alegando ali que ganha um quarto do salário mínimo por pessoa, né? Então, essa questão da perícia, ela é bem importante, ela tem que ser verificada, tem que estar atento quando isso é marcado, quando vem um assistente social, porque ele vem justamente para verificar essas questões. Influencia também a questão de bairro que a pessoa mora? É, Tipo, o tipo um ba... bairro de classe média, assim, mais elevado, a pessoa corre esse risco de ter o benefício negado? Na verdade, sim, eu acho que acaba dando uma influenciada, mas aí também tudo depende como tu constrói a prova, né? Porque às vezes é uma casa cedida, às vezes é um aluguel mais acessível, às vezes não é teu. Tem todas essas questões que aí vai o caso mesmo, né? O caso a caso. Mas casas boas e coisas já fica meio complicado, porque o E a gente Estado tem a pergunta do, pode falar. ah, a pergunta do Pedro Luiz, ele também é de Porto Alegre, e ele pergunta: quem recebe o LOAS pode receber um outro benefício, como auxílio gás, Bolsa Família? Sim, bom,
Bolsa Família não, porque Bolsa Família ele estaria empregado, né? Correto? Ele tem uma discussão aqui, porque antes ele não acumula com nada. Ele não, teoricamente, ele não poderia acumular com nada. Alguns benefícios assistenciais tem sim. Hoje nós temos uma discussão, por quê? Porque o BPC ele não acumulava com o Auxílio Brasil. E aí passou a acumular, passaram a entender que poderia. Mas não é uma coisa, eles retiram, mas na verdade pode, mas é uma briga. Sabe aquela coisa? Pode, mas não dão. Mais ou menos assim. E a nossa próxima pergunta é da Maria de Fátima, de São Paulo. Ela pergunta: quem possui um imóvel no nome pode ter direito a requerer o PPC? Tenho 69 anos. Poderia, poderia, mas se houver um cruzamento, dependendo da natureza do imóvel, né? Porque tu não falaria de pronto, porque assim, aí tudo é o caso a caso, né? Muitas vezes é um imóvel de herança que ganhou, que mora lá, não foi adquirido não proveio do trabalho. Aí, então assim, tudo depende do histórico, né? Tem clientes aí que moram, eu herdei, era da minha avó, a casa, aí, ok, tranquilo, não teria problema. E a nossa próxima pergunta é do André Pereira. Ele pergunta: quem recebe o benefício pode ter direito à aposentadoria por invalidez? Essa é a pergunta, aquela outra, né? Porque, na verdade, assim, eles não se acumulam, são benefícios diferentes. Se ele preencher os requisitos da aposentadoria, ele vai ser aposentado. Ele não vai ter benefício de prestação continuada. E aí os requisitos da aposentadoria por incapacidade são outros lá, né? Ele tem que ter uma carência, ele tem que preencher alguns requisitos lá. Mas aí não seria um BPC, seria uma aposentadoria. Uma questão que é importante falar, né? Sobre as contribuições. Então, quem recebe o benefício de prestação continuada pode contribuir como facultativo e depois, futuramente, aí ele pede uma aposentadoria. Aí sim, para não ficar nesse risco, né? Muitas vezes eu tenho alguns clientes, por exemplo, eu tenho uma idosa que ela tem 66 anos e faltava 2 anos para ela conseguir preencher os requisitos da aposentadoria por idade em termos de contribuição. Então, o que eu orientei ela? Eu consegui o benefício de prestação continuada, orientei ela a pagar como facultativo, né? E daqui a 2 anos, quando ela preencher os requisitos, aí eu peço a aposentadoria e aí ela não fica com essa sujeita à fiscalização, ter que fazer cadastro, tudo que aí é uma aposentadoria mesmo. O que ele não pode pagar é o baixa renda, né? O baixa renda aí não poderia pagar. Ele teria que pagar mesmo o facultativo ali, 11%. Que tem os códigos, né? Tem que ter cuidado com isso. Então, mesmo ele recebendo o PPC, ele pode contribuir, utilizar esse valor também para Mas contribuir. exatamente. Ele pode para depois. E aí sim, daí depois ele preenche os requisitos e aí ele pede aposentadoria. Mas ele tem que ter cuidado com o código e com o tipo de contribuição, porque senão suspende o benefício. E a gente tem a pergunta do Lucas Pires, que é do Espírito Santo. Ele pergunta: eu quero saber quando o benefício é suspenso, o que deve ser feito para voltar a receber o BPC. Quando o benefício é suspeito é suspenso, né? Normalmente é porque eles já identificaram alguma irregularidade, né? E aí cada caso vem a ser um caso. Aí teria que saber o caso específico, por quê? Porque quando normalmente eles intimam o segurado para dizer, olha, averiguamos aqui que há um indício de irregularidade no seu benefício. Se a pessoa não faz nada, certo que vai ser suspenso. Se ela, como eu falei, se ela for atrás, procurar um profissional, ou até mesmo ela, se ela tiver algum entendimento
no próprio processo, porque quando ele faz essa intimação já é aberto um processo administrativo. Tem que saber buscar lá sobre o que foi essa irregularidade. E aí nós vamos ter N fatores, né? Daqui a pouco é um trabalho, é alguém da família que ultrapassa. Normalmente é a renda que perdeu o requisito, porque, vamos supor, é um casal que mora e tem 4 filhos, né? É uma situação bem comum. O marido, digamos, ganha lá um salário mínimo, tem a esposa e tem mais 4 filhos, aí divide. Aí o marido elevou a renda, por exemplo, e aí ultrapassou o requisito. Só que muitas vezes o marido já nem tá mais com a mulher, já até se separou e a mulher tá sozinha. Então, no caso, tu tem que pegar e tem que comprovar isso, né? Se fosse um caso assim, seria tranquilo, comprova, olha, ele não mora mais, tem enfim, a pensão, e aí tu comprova que aquela família continua sem renda para manter. Mas o bom é não deixar suspender, né? O bom é quando recebe a cartinha, já responde de forma adequada, já responde à altura, já coloca os documentos compatíveis ali para não suspender. Muitas vezes, depois, quando acaba suspendendo, o caminho é mesmo judiciário, né? Aí não tem alternativa. Por quê? Em termos de recurso ali, o INSS tá muito ruim. Dependendo do caso, não vale a pena, porque demora muito tempo os recursos e às vezes a justiça acaba sendo o caminho mais ágil mesmo, mais célere. E a gente tem a pergunta aqui da Raquel Oliveira, de Florianópolis. Ela pergunta assim: eu gostaria de saber como pedir uma aposentadoria definitiva para uma pessoa de baixa renda de 51 anos, desempregada, mora sozinha, seria pelo BPC Loas ou existe outra maneira? São duas coisas. De novo, como é que é o nome dela mesmo? É Raquel Oliveira, Raquel. Florianópolis. Talvez tenha entrado depois, mas são duas coisas distintas, tá? A aposentadoria tem um outro rito lá. Cada aposentadoria, nós temos ali vários tipos de aposentadoria. E aí a gente vai ter os requisitos de cada aposentadoria, né? O benefício de prestação continuada, só se essa pessoa tivesse, eu não entendi. Ela tem alguma deficiência? Porque, assim, pela idade, ela é muito jovem. Não teria Ela tem uma direito. O que ela deficiência. tem? Ela deixou que ela tem uma deficiência, uma cardiopatia. E ela tem os laudos? E ela não deixou aqui, ela É, só disse uma cardiopatia e ela tem 51 anos, essa senhora. é. Teria que ver, poderia ter, só entraria aí no caso dela, ela só conseguiria um benefício de prestação continuada, teria que dar uma analisada no grupo familiar, tá? Primeiro para ver se ela preenche o requisito renda, e Ela disse depois, que mora sozinha. sim, Ela mora sozinha. mora sozinha, então, sim, ela não tem condições de subsistência, tá? Primeiro, primeiro requisito preenchido. Mas aí teria que ter um laudo comprovando ali uma cardiopatia que caracterizasse ela como deficiente, seria mais para uma cardiopatia grave aí, né? E também tem mais outra questão também que é levada em conta. Muitas vezes é o grau de instrução, né? Porque hoje nós temos aí a deficiência cognitiva, com toda essa tecnologia que tem aí. Então, assim, você pega uma pessoa de, sei lá, 58, 59 anos, que é semi-analfabeto, que estudou ali até segunda, terceira série, e aí tem uma grande dificuldade de inserir. Essa pessoa, ela pode ser considerada um deficiente, né, cognitivo, porque ele já não acompanha mais, ele não tem condições de acompanhar o nosso mundo que está frenético aí, com toda essa tecnologia, com tudo, né? Então, assim, até para uma faxina, daqui a pouco a pessoa vai lá, tem que lidar com os aparelhos, alguma coisa, já é uma dificuldade. É uma prova que dá para se fazer, a gente faz também, e é aceita, dependendo da situação, quando se verifica, é aceita.
E a gente tem aqui a última pergunta, é da Mônica Luiz, Mônica Luz, de Minas Gerais. Ela diz assim: eu sei que a pergunta não faz parte do tema, mas eu gostaria de saber da doutora sobre a contribuição facultativa. Uhum. Qualquer pessoa pode contribuir nesta categoria? Não. Na verdade, assim, a indicação do o facultativo é para o estudante, para a dona de casa, o que que tu tem que pensar sobre o facultativo? Ele não tem renda determinada, tá? E ele contribui porque ele quer, porque ele quer ter a qualidade de segurado. Então, ela fica indicada para estudantes, para donas de casa, para digamos assim, essas pessoas com essas características. Eu até pessoas que fazem ali freelancer, que trabalham, que têm renda, é outro código daí. Seria o contribuinte individual mesmo, né? Teria que contribuir na qualidade ali, porque exerce uma atividade. Né? O facultativo A gente recebeu umas 4 perguntas parecidas aqui, sempre focando nessa contribuição facultativa. Teve também de pessoas que é de freelance perguntando, teve essa daqui que queria saber a categoria, então a produção escolheu essa para estar fazendo, mas geralmente a pessoa quer que contribui menos, né, doutora? Às vezes, por não ter o valor, né, da contribuição de 20%. mas não seria o do 20, seria o de 11, né? Pode ser o de 11, porque a contribuição de 20%, ela é para as aposentadorias por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi extinta lá com a emenda constitucional de 2019, então ela está valendo para quem está preenchendo aqueles requisitos ainda. Mas quem já está, tipo assim, que vai só por idade, vai pelos 11% aí. E o facultativo seria o facultativo de baixa renda. Né? Tem Mas muitas empregadas domésticas também que acabam contribuindo para esse facultativo, né, doutora? E é um erro, né? é um erro, porque na verdade quem tem que contribuir até não é a minha área trabalhista, tá? Mas assim, eu sei que teve uma alteração da lei já faz um tempinho aí para as empregadas domésticas que favoreceu, e quem tem que contribuir é o empregador, e inclusive tem plataformas, tem questões de acessibilidade, e é o empregador que deve contribuir para as empregadas domésticas, né? Então, ela nem deveria. Porque o facultativo acaba ali, como ele é uma contribuição espontânea, ele diz, é como se tu dissesse assim, não, eu não trabalho, eu não tenho renda, né? Eu contribuo apenas para manter a qualidade de segurado. E já também não tem todos os benefícios lá no facultativo, ele é limitado, né? Então, se a pessoa está exercendo uma atividade, ela tem que contribuir ali no código correto, né? Porque aí vai dar uma abrangência ali para ela. E, doutora, faltou a gente deixar, ressaltar algo que seria importante aqui durante a entrevista que a gente não falou? Hum, sim. Sobre o estrangeiro, tá? O estrangeiro ele pode ter, sim, tudo sempre preenchendo os requisitos, né? Sobre o estrangeiro, reafirmar a questão dos cadastros e do grupo familiar junto aos CRAS. É bem complicada essa questão, por quê? Porque muitas vezes eu observo que a pessoa vai lá, ela faz o cadastro, ela traz o documento e parece que não atualiza, sabe? Então, assim, é uma coisa que principalmente quem tem o benefício deve ficar sempre atento ao seu cadastro, volta e meia, passa um mês, dois lá, vai lá, tira, vê se está tudo certinho para não ter uma surpresa, né? E com relação ali aos laudos, né? Também para aí de uma forma geral aí para todos os benefícios de incapacidade. Muitas pessoas às vezes me procuram com a alegação, doutora, eu estou trabalhando, eu estou mal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que as pessoas não buscam tratamento, né? Então, assim, ó, não há como tu ter benefício sem tu ter os atestados e os tratamentos, né? Então, tu tem que ter o atestado, tu tem que ter o laudo.
No caso aí, para benefícios, quando tu contribui, né, tu tem que também ter a qualidade de segurado, né, porque o sistema ele é retributivo, então tu paga para te ter, a exceção desse benefício aí, só que ele só cobre realmente as pessoas que estão bem em estado de vulnerabilidade. Ele é um benefício bem, como é que eu vou te dizer assim, bem quebra-galho, até porque ele é um salário mínimo, ele não tem 13º, né? Isso aí também acho que é uma informação importante. Até tem um projeto de lei aí que quer botar o 13º, mas hoje ele não tem. Ele é 12 benefícios, não tem 13º, não precisa ter contribuições também. Acho que esses os últimos as últimas observações assim. E é importantíssimo deixar o cadastro atualizado, porque às vezes a pessoa acaba tendo o benefício suspenso por falta também de ter atualizado o cadastro, né, A doutor? pessoa tem que observar muito o que ela vai declarar lá quando ela vai lá fazer o cadastro, né? Que é aquela coisa que eu falei. Às vezes coloca alguém, um sobrinho do grupo familiar, e aí só que o sobrinho está vinculado a outro e há essa comunicação, né? Os sistemas, aliás, estão cada vez mais inteligentes, né? A gente aí com a inteligência artificial a gente não tem mais privacidade e os sistemas cada vez eles estão se conversando melhor, né? Então é fácil de pegar. Quando tu declara lá o teu marido, tu que não trabalha, mais 2, 3 filhos, imediatamente eles vão no teu marido lá, que eles já sabem se teu marido vai ter ou não, se quanto que ganha, já vão saber tudo. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem Uhum. quiser contratar o serviço, tirar dúvidas, esclarecimentos com a doutora. Aham. Bom, eu atuo aqui em Porto Alegre, eu falei aqui no bairro. Aqui é meio Glória, Teresópolis. O meu telefone para contato é o 51999968658, tá? E eu estou estabelecida aqui na rua Anchieta, 449, sala 203, Porto Alegre, bairro Teresópolis. A gente trabalha com horário agendado, né? Tem que agendar previamente. Conversamos pelo WhatsApp também, tem toda a parte digital, faço atendimento online também, porque depois da pandemia, né? Isso aí viralizou, né? Porque assim, a gente tem que. Até muitas vezes eu atendo pessoas cidade do interior. E meus clientes, aqui eu tenho, eu digo, a cidade de Triunfo aqui é minha, né? Eu tenho vários clientes lá na cidade de Triunfo e eu nem conheço eles pessoalmente, é tudo online. É boa Então, atendimento também. essa parte da internet, é boa, né? E o atendimento também abrange a outros estados, doutora? Sim, abrange outros estados, sim, né? A gente verifica a possibilidade, a pessoa tendo uma boa internet, tendo a documentação, a gente faz uma triagem sem problemas. E pelo Instagram também, pelas redes sociais O Instagram, também. esqueci de dar o meu Instagram. Meu Instagram é consultoria INSS 2023 ou carinacarvalho.adv. O consultoria INSS 2023 ele é exclusivo do INSS, né? Ali eu só falo de benefícios previdenciários. Quem tiver dúvida também sobre outra questão, sobre outro benefício, pode me mandar ali pelo direct que eu respondo sem problema nenhum. Tá certo, doutora. Eu agradeço a sua participação. Lembrando que a doutora Karina Carvalho faz parte dos espaçosjurídicos.com.br, esclarecendo aqui as dúvidas sobre o BPC. E para quem quiser também mandar pelo indirect dos espaços jurídicos aí as perguntas, a produção encaminha para a doutora. Eu agradeço a sua participação, doutora, aqui nos espaços jurídicos e pelos estúdios TPFest. E quem E eu, sabe a gente marca aí, tirando umas novas dúvidas aí do pessoal sobre os benefícios, porque nós recebemos algumas perguntas que saía totalmente fora do tema. Então, é importantíssimo, porque gera muitas dúvidas, principalmente
quando se trata de assunto de INSS, né, doutora? E como eu digo, né, a Previdência no fim virou uma customização de leis, né? Imagina uma colcha de retalhos, é isso, para cada caso tem a sua peculiaridade, tem a exceção. Então, assim, a gente fala, claro, a gente tenta dar uma orientação de uma forma geral, mas é importante sempre dizer que cada caso é um caso e ele tendo um olhar de um especialista é sempre o indicado. Eu agradeço mais uma vez o convite, eu acho que eu gosto muito desse espaço informativo, porque a gente tem que levar a informação. Quantas pessoas não exercem o seu direito ou, né, deixam o direito passar por falta de informação? Então, eu acho que é um espaço bem colaborativo, né? Fico honrada de participar aqui. E então, agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada pela audiência aí. Fica gravado, né? Fica. E aí fica ali também, quem assistir depois também, fica informado igual, basta querer. E eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui pelos espaços jurídicos, pelos estúdios TPFest. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência aqui conosco na live, para quem for ver também depois, agradecendo a sua audiência. E a gente volta num próximo programa. Uma boa noite, doutora. Boa noite, muito obrigada.